Olá, pessoal! Olá, galera, tudo bem? Nono episódio do Frequência Cast, pessoal! Já estamos no nono episódio, Marcela. E vocês com a gente nessa frequência, mesmo que ela seja alta ou baixa, a gente vai continuar aqui na presença e sempre com convidados especiais. E hoje a gente está com um convidado muito especial que faz parte de ajudar pacientes em vários tipos de coisas. Não vou falar porque é ele que vai explicar para a gente aqui. Eu me chamo Marcela. Eu sou o Petito E agora hoje, a gente está com um convidado, Marcos Trigo. Marcos Trigo, Tudo bem, fisioterapeuta. Marcos? Tudo bom? Tudo Joia, bem? seja bem-vindo Tudo aí bem, pessoal? ao Frequência Cast aí. Nesse nono episódio, Nono episódio, Opa, né? com prazer. fisioterapeuta, assim, muito conhecido aqui em Sorocaba. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Conta aí pra gente aí. Vamos dizer assim, eu quando fui prestar vestibular, primeiramente... Quantos prestei anos vesti- atrás? Eu vou fazer em dezembro 39 anos de profissão. Eita. Então, eu Nossa. prestei vestibular há 44 anos atrás. Uma experiência muito Pouquinho. vasta. Um pouquinho. E o que acontece? Eu queria medicina. Daí eu comecei a ver sobre fisioterapia e acabei me interessando. Em algumas faculdades eu coloquei como segunda opção. Olha que interessante. Eu não fiz cursinho, eu terminei o colegial e prestei. Já foi, já. E aí eu não passei medicina. Medicina é mais corrido, Sim. concorrência é grande e tal. Aí eu acabei entrando em fisioterapia. Entrei em 2 faculdades em físio e optei para estudar na Unimep, em Piracicaba, em 82. Você era daqui de Sorocaba Sou daqui mesmo? de Sorocaba. E sou foi estudar lá? sorocabano. Eu fui estudar lá, terminei a faculdade. Em 85 eu fui para São Paulo. Eu terminei e não vim nem para Sorocaba. Eu fui para São Paulo. Aí fui trabalhar numa clínica. Por quê? Como que eu conquistei esse emprego? Eu, quando estava fazendo estágio na faculdade, todas as minhas férias eu fui ver uma clínica para fazer estágio de observação. Entendi. Que eu acho uma coisa super importante. Sim, Um sim. período enquanto você é acadêmico ainda. Aham. Você tem que já começar a ter contato com o paciente. Observar. Não ver. tratar. Aham. Observar, acompanhar um bom profissional, Sim. aquilo. Isso é muito importante. E aí comecei. Quando eu me formei, essa clínica me ofereceu um emprego. Qual clínica? Agora não existe mais. Ficava no Jardins Clínica São Gabriel. Na Brigadeiro Luiz Antônio, ali na região do Jardins. região do Esquina com a Jardim. Rua Groenlândia. Um lugar Sim. bem legal em São Paulo. Aí eu fui morar em São Paulo. Logo novinho, com 21 para 22 anos. E fiquei 5 anos lá, nessa clínica, meu único emprego. Aí nesse período que eu estava em São Paulo, fui fazer uma pós. Fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Esporte. Aí eu voltei para Sorocaba, em 90. Final de 89 para 90. Eu voltei para Sorocaba, aí eu comecei a procurar novamente emprego. Eu já tinha passado uma década fora da cidade e foi interessante assim, que eu não... Todas as portas estavam fechadas. Verdade. Eu fiquei 10 anos fora da cidade, né? Eu vinha Aham. visitar minha família, né? Mas você acha que estava fechada por causa que estava saturado o mercado ou ninguém conhecia Não, você? saturado tá hoje. É porque ninguém conhecia, Sim, tal. sim. É que né? tem aquele famoso indicação, né? Exato, ninguém conhecia. Não, né? Não tenho. Tá bom. Aí eu voltei casado, já tinha minha filha estava nascendo, né? E o que aconteceu? Puta, fiquei 1 mês, 2 meses, eu tinha uma grana, tinha que segurar as pontas, tal. Aí não dava, né? Aí eu tinha prestado um concurso Sim. para o hospital público. Aí eu fui chamado e fui trabalhar no hospital regional. Como fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, sempre na minha área. Fui O trabalhar no regional regional daqui de Sorocaba, Sorocaba. Aham. Fiquei lá uns 2 anos e pouco. Aí eu saí de lá e montei um consultório. Conheci alguns médicos aqui e tal. Sim. E montei um consultório com alguns amigos médicos. E comecei a trabalhar. E quando eu estava no regional, eu já tinha montado o consultório 6 meses antes de sair de lá. E eu saía, eu ficava no regional até às 5, ia para o meu consultório e ficava até 11 horas da noite atendendo. Atendendo. Aí eu vi que a coisa cresceu, todo mundo falou para mim, você é louco, vai pedir
sair, exoneração do emprego público, dinheiro garantido, tal, né? Funcionário público. Falei, não, mas não é isso que eu quero. E realmente não era aquilo que eu queria, não era o que me interessava. Queria ter autonomia. Exato. Eu sempre fui assim, sempre busquei. Em São Paulo, eu nunca fui funcionário de ninguém na minha profissão. Só do governo nesse período do regional. Sim. E aí eu saí de lá, estendi o consultório, daí saiu um amigo junto comigo, super meu amigo, que é o Luiz Fernando Sola. A gente abriu uma clínica e começamos a trabalhar. E aí foi indo a trajetória. Aí nós fomos fazer uma pós-graduação em Piracicaba. Eu já fui fazer minha segunda pós em Piracicaba em fisioterapia esportiva e tal. Nossa. E surgiu a oportunidade. Eu recebi um convite do Cláudio Bassi para ir trabalhar na Nestlé, no vôlei, no time de vôlei. Time de vôlei. E aí surgiu a oportunidade, vamos. Aí falei para o Luiz, vamos pegar. Uma clínica, cada um vai um período para Nestlé, outro período, outro toma conta da clínica e tal. A gente tinha aberto uma clínica pequena. E aí nós fomos. Aí lá na Nestlé a gente deu uma crescida também, tendo a Nestlé e tendo a clínica. A gente tocou até meados, isso já era 93 mais ou menos, até meados de 97, quando a Nestlé, o time foi embora. Sim. Mas aí quando o time foi embora, interessante, a gente já estava mais maduro, a gente já tinha feito uma fusão com uma clínica de ortopedia que chama Ortoclin, que era na Barão de Tatuí, e aí a gente, eu, Júlio Galli, Luiz Fernando, o Cláudio Bassi, que era preparador físico do vôlei e tal, nós resolvemos montar uma clínica. Não sei se vocês sabem, mas nós 4 fomos o fundador da APSE. Não sabia. Nós fundamos a APSE nasceu em 97. Em 97, ela foi inaugurada 25 de agosto de 97. Que legal, né? Aí nossa, a APSE teve toda essa trajetória. Aqui em aí Sorocaba. Depois que a gente montou, aí entrou mais sócios tal, e que a gente foi saindo, cada um foi tendo vida própria. Né? Mas nós somos os sócios fundadores. Nessa trajetória só foi ganhando experiência. Nestlé... Só experiência. Aí eu saí, depois que a Nestlé foi embora daqui, foi para Jundiaí, né? A gente não estava mais... Daí nós montamos a APSE, e aí a gente começou a fazer um trabalho, adquirimos experiência da parte esportiva e tal, e nós começamos a fazer um trabalho, o que a gente teve de know-how no vôlei, passar para as pessoas, né? Umas avaliações diferenciadas, umas coisas... Técnicas novas. Exatamente. Aí nós montamos, quando eu saí da APSE, eu continuei na APSE, mas com uma clínica minha lá dentro, chamada Multifísio. Foi mais uns, até 2010, olha só. Nossa. Daí em 2004 a APSE foi lá para Eugênio Salerno, cresceu e tal. E em 2010 eu resolvi fazer uma carreira solo. Saí de novo. Saiu para buscar para trabalhar sozinho. Sua independência. Resolvi fazer uma carreira solo em 2010 agora. Em 2008 eu parei de trabalhar com convênio, só fiquei trabalhando com particular. A coisa engrenou. Tal. Você ganha seus clientes, né? Ganho, seus pacientinhos. Eu tenho bastante, pelo contrário, eu até também indico bastante cliente para médicos. Os médicos que eu admiro, que são parceiros, que eu tenho conhecimento e tal, eu encaminho até para os médicos. É o que a gente faz também, né? A gente faz uma parceria, né? Na verdade, ninguém trabalha sozinho, né? O trabalho é importante. A gente, como assim, a gente orienta, tal personal, a gente tem uma nutricionista de indicação. Acho que é importante esse trabalho. Que fazem bons trabalhos, você ter como indicação. Isso é muito importante. E a gente também, tem uma segurança quando tem essa indicação, né? Porque às vezes já aconteceu comigo, às vezes você vai num profissional que você não consegue ter confiança. E assim, quando tem essa indicação, você se sente mais seguro, né? Com certeza. Legal, com certeza. Legal. Você vai, além de seguro, você vai mais à vontade, mais tranquilo. Sim. E hoje você tem sua clínica. Aí eu fiquei alguns anos trabalhando sozinho, né? Com equipe médica, mas eu como prestador de serviço. Sim. E aí a gente estava numa clínica até 2022, o ano passado foi 23, né? Aí
eu e mais 3 médicos, que hoje são meus sócios, Luiz Henrique, Felipe Sintra e Danilo Gordini, nós montamos a OrtoHub, que agora tem 1 ano e 1 mês só. Certo, Mas graças legal. a Deus, a Eu clínica acompanho muito. cresceu muito. Eu não conheço A gente está ainda. procurando fazer um trabalho muito bom. Bons médicos. Os meus sócios. E também, hoje a gente tem uma equipe médica de 13 médicos, né? Não só Lá? os 3 sócios e mais 10 que Mais entraram. que entraram. Nossa, Parceiros. é grande Porque lá, a clínica, então? a gente montou uma clínica em um prédio, nós pegamos um prédio comercial, Onde pegamos que um fica andar aqui em inteiro. Sorocaba? A OrtoHub fica ali na Eulália Silva, no edifício Milênia. Esse edifício é do lado da Torre da Planeta, o ícone. Entendi. tá, O Milênia. sei. Faz fundo com Mondrian, que dá para Washington Luiz, e o Milênia é na rua de trás. E tem todo legal. tipo Legal. de especialidade ou é mais Todos. É a parte de ortopedia. ortopedia né? mesmo? A parte de ortopedia. E aí você geralmente- coordena a parte de E a fisioterapia parte de lá. físio, daí eu trouxe uma equipe muito boa que trabalha com a gente, né? Que são excelentes físios conhecidos. Então a gente Eu tem uma vi lá equipe que é uma grande. equipe que estava em outra clínica, né? Exato. A gente trabalhava comigo. Cada Sempre um trabalhava é. por conta nessa clínica, Sim. né? Aí eu trouxe, eles continuam Sim. trabalhando por conta, mas comigo. Mas é que é uma gostoso, proposta né? melhor, Sim. uma clínica mais moderna, né? Assim. A gente tem uns equipamentos muito bons, equipamentos de ponta, tal. Que legal. A gente investiu legal, porque hoje até saiu numa dessas revistas de condomínio, nós fizemos uma matéria. Sim. A parte de tecnologia evoluiu muito na fisioterapia. A tecnologia Então, sempre, assim, né, não adianta evoluindo. você estudar. Eu já até estou parando já, eu estou com 61, para você ter uma ideia de idade. Mas continuo trabalhando 14 horas por dia, filho. Oh, 14 horas. Por dia. Tá Entre bom. 12 a 14 e no sábado também, na parte da manhã. Né? Eu gosto. Sim. Aquela história, eu queria medicina. Não sei não, eu acho que eu tinha que ser fisioterapeuta mesmo. já estava já escrito para ser. Sabe, a coisa assim, parece que isso corre no meu sangue. Todo mundo fala, gente, você não precisa mais, fica mais tranquilo. Meus filhos hoje já estão criados, tal. Mas o né? trabalho é uma terapia. Mas eu sou apaixonado pela minha Quando profissão. a gente faz o que gosta, não Eu sou adianta, apaixonado. né? Eu não me preocupo de acordar às 5 da manhã para ir. Às 6 horas eu abro a clínica. 6 horas. Tem dia que eu sou o último a fechar, 9h30, 15 para as 10 da noite. Isso é paixão, né? Entendeu? Quer dizer, não me incomodo. Se alguém chega lá na clínica, estou precisando de alguma coisa, tal, Sim. a gente vai, acolhe, atende, vê, entendeu? E como que funciona essa parte de captação dos seus clientes? Eles vêm por indicação? Como que eu acho? Assim, eu tenho um problema, eu procuro você, eu procuro um ortopedista, quem que eu... Funciona assim. Hoje, a gente... Só um minutinho. Sempre. A gente vem conquistando isso, né? Sim. Nesses anos todos. A gente adquiriu o respeito de alguns médicos, isso aqui. Então, eu tenho muitos clientes e a gente tem que ser ético. Por que eu falo isso? Tenho muitos clientes de médico de fora da minha clínica. Muitos. Então, sempre eu procuro respeitá-lo, continua com seus médicos, mesmo Sim. tendo médico na minha clínica, né? E aí você conquista o respeito e é parceria, né? Procurar atendê-los, dar bons resultados, isso, aquilo. E tem muitos clientes que procuram a gente sem ter passado, Marcos, eu tô com problema no ombro, tal, não sei o que é, eu jogo beach tênis, tal. Tá, vai, a gente marca um horário, faz uma avaliação, tal. Olha, é tratável, mas vamos fazer uns exames? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma avaliada na parte clínica? Aí a gente encaminha para um especialista de ombro. Sim. Certo. Tem alguns que são da minha confiança, que a gente trabalha junto em parceria, eu encaminho. Né? É um Mesma grupo, coisa para joelho, trabalha junto. é uma troca. É uma Sim. troca. Eu já começo a tratar, mas encaminho. Aí vai fazer a ressonância, Vai tal, fazer os para mim exames ver complementares, detalhes, para mim ver realmente fechar aquele tratamento, né? Legal. Então, Alguns assim, casos é cirúrgico. alguns vêm direto para você, outros vêm indicação E assim, mais os meus sócios mais que os encaminham, sócios os que médicos da encaminham. clínica Que também. legal. E às vezes Então- igual você falou, chega lá por conta própria. Exato. E daí você que indica A para gente passar acaba no indicando. especialista. Tal. Exatamente. E aí, como a gente está nessa área de imagens, aí, qual que é a importância da radiologia para você no seu serviço, no seu dia a dia? É bastante importante. Eu bato muito na tecla, só para você ter uma ideia. Eu ainda sou, como eu sou das antigas, mas eu tenho cabeça moderna. Mas a clínica, ainda, para mim, eu gosto muito dessa frase.
a clínica ainda é soberana, tá? Sim. Essa aí é... Mas os exames complementares, tipo tomografia, ressonância, um ultrassom bem feito, Sim. entendeu? É fundamental. É fundamental. Para a gente ver detalhes. Tanto é que eu aprendi muito em radiologia com os meus amigos radiologistas. Certo. Inclusive, acabou de sair um daqui O agora. doutor Doutor Toquetão. Alexandre Toquetão. Entendeu? Ele e outros que são muito meus amigos, amigos Certo. pessoais e tal. Então, eu acabo acumulando muito dados, isso, aquilo. Porque eu fiquei por muitos anos também dando cursos na área esportiva. Junto com o Cláudio, a gente ficou quase 9 anos indo para Cascavel. A gente dava uma aula numa pós-graduação lá. Então, eu precisava acumular muito material novo para ficar renovando esses cursos, né? Essas aulas. Então, aí a gente vai aprendendo, vai estudando, vai conhecendo, né? Vai olhando a aprender imagem. a ler a imagem, interpretar. A Aprendi muito com interpretação de eles, imagem né? é fantástico, importante. né? Muito... Porque assim, com toda sinceridade, é importante. Às vezes você não pode ir só pelo pelo laudo. Aliás, Não. paciente chega lá para mim com o laudo e fala, tá legal, E mas as o imagens? principal, você me dá a senha e o login, que eu Sim. quero pegar a imagem. Eu prefiro olhar a imagem. Isso aí é legal. Hoje é em dia, o importante. profissional que sabe fazer essa interpretação de imagem, porque assim, não são muitos que pegam, né? Não, Eles vão exato. diretamente A no ler. laudo. Não. Então, assim, eles fazem um tratamento de acordo com o laudo. E às vezes, assim, Pode acontecer alguma coisa. o que eu vejo muito é que certos profissionais, eles preferem as imagens. Então, assim, com as imagens é diferente. Eles entendem que o laudo, às vezes, o joelho tá ferrado, tá cheio de problema, mas na imagem ele fala, não, dá para fazer, dá para viver, dá Porque para... às vezes o laudo vem assim, cheio de sintomas, coisa. isso, aquilo. Não que não está na imagem, está. Mas a condição de você ver na imagem, você consegue achar uma saída para um tratamento legal, entendeu? Não só para a gente, como para o pessoal da área da ortopedia. Né? E o paciente também, ele tem um tratamento mais certinho, né? Exato. Porque eu vejo, muitas das vezes, o paciente tem uma protusão, nem é uma hérnia ainda. Já vai para cirurgia. Então, isso é uma coisa muito sendo discutida. Sendo que pode né? ter um tratamento, né, conservador. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje em dia, cirurgia de coluna, os grandes cirurgiões, cada vez estão operando menos. Sim. Tá? Cada vez estão operando menos. Porque, às vezes, a resposta não boa do paciente pós-operatório não é nem culpa do médico que operou. Tem o grande problema da formação de fibrose. Sim. Não é culpa do médico se o paciente tem uma tendência a formar fibrose. Né? Você entendeu? Ele vai ficar pior. Ele continua tendo as dores que ele tinha antes da cirurgia. Aí ele começa a questionar. Ele vai questionar quem? O médico. Sim. Então, hoje em dia tem várias alternativas. Lá na clínica mesmo, a gente tem uma maca. Posso comentar? Pode, tem com uma certeza. marca super importante que chama, não é de tração. Toda automatizada, tal. Não é de tração. Ela chama cama de flexodistração. A gente trabalha a mobilidade da coluna. Procura dar mobilidade para a coluna. Que legal. Entendeu? E, assim, se esse eu paciente, não sou muito ele com tem relação à tração. um exemplo. Uma hérnia. E daí você usa essa maca. Eu uso essa maca para trabalhar a mobilidade, junto com um equipamento para dor, tal, isso aqui. E de com ter um protocolo. esse tratamento individualizado, a melhora tem sido muito boa. A essa resposta é muito hérnia, boa. ela pode regredir um pouquinho? Olha, não é que a hérnia regride, né? Ela dá uma reabsorvida. Mas o fortalecimento da musculatura... Mas agora, o fundamental de tudo isso é você melhorar esse quadro da mobilidade e fortalecer, né? O que a gente chama hoje, no caso da lombar, é o core. Core. Que é a parte de abdômen, toda a estrutura baixa de tronco, quadril. Isso aí faz um trabalho em cima disso aí para fortalecimento dessa parte. Toda essa musculatura, tanto anterior quanto posterior. Muita gente... E outra coisa, não te cortando, é trabalhar a parte de mobilidade, porque esses pacientes são tudo travado. Geralmente tudo assim... travado, não só de coluna, jovem, né? mas mobilidade de quadril. E jovens, tem bastante. E jovens. Vai fazer um teste de mobilidade e lá ele está extremamente travado. Eu no caso, eu falo que eu sou totalmente
zoado, assim, joguei muito tempo bola, assim, também. Então eu tenho uma lise com uma listese que às Grande, vezes né? tem vezes que me causa umas dores, assim, que eu fico travado. Aí passa, aí eu continuo vivendo, assim, mas toda vez que eu engordo muito mais do negócio, Aí a coisa aí a piora. dor Com certeza. é Com certeza. absurda, né? Porque nós, homens, o que que acontece? Né? A gente vai engordar na onde? Na No barriga, abdômen, né? No abdômen. Junta bastante nessa parte agora. Igual eu estava comentando, eu conheço você faz um tempo já. Já. Foi em 2014, eu comecei com uma dor absurda na nádega, que descia para a perna, e ninguém descobriu o que que era. Exato. Ninguém. Fiz ultrassom, e remédio, eu tomei até morfina. E fiz ultrassom, eu acho que é trombose, porque estava inflamado todos os vasos. E, na verdade, ele estava inflamado por fora. Exato. Mas é porque a perna inteira estava inflamada. E fazia ressonância, todos os tipos de ressonância, sacroiliac, lombar, quadril, laudos normais. Foi um ano assim. Conheci o Dr. Luiz Henrique, graças a Deus, e passei com ele. Levei laudos normais, fiz tratamento, fiz fisioterapia. Exato. E ele estava no início da carreira ainda. E não foi um ano depois, fiz exames de novo, só que a gente teve uma especialista que veio de São Paulo, que é a doutora Raquel. Isso. Fantástica, a doutora Raquel, hein? E eu fiz a ressonância de novo. Um monte de patologia. Porque alterações anatômicas também podem desencadear dor, né? E é uma patologia, alterações anatômicas, coisa que eu não sabia. Hoje o que a gente chama muito é de dor glútea profunda. Isso, eu tinha síndrome do piriforme. Que é terrível. E no fim, a doutora viu que tinha uma diminuição do espaço isquiofemoral, que tinha já estava daí com uma inflamação, um edema ali naquela região. E tentei fazer um tratamento mais conservador, fiz fisio de novo. Tem coisas que não tem, né? Só que nesse caso não tinha que fazer. E daí o doutor indicou fazer a cirurgia. Que foi o início que ele estava fazendo também. E assim, deu muito certo. O que seria essa dor do glúteo? A dor glútea? A dor glútea profunda são vários fatores, né? Uma delas é o piriforme. A dor também acaba, às vezes, irradiando para a perna. Por quê? Junto do piriforme, ali nele, passa justamente, e às vezes não é nem da lombar, passa justamente o nervo ciático. Então, a dor irradia através do ciático e vai até como se fosse uma ciatalgia. Mas é por causa da tensão. Aí, o que a gente trata? A gente vai fazer uma liberação desse piriforme. E hoje, além do piriforme, a gente tem também as tendinites de glúteo médio, glúteo mínimo, né? Hoje as patologias de quadril aumentaram bastante. Sim. E o índice de jovens operando é muito grande. Antes você falava em quadril, você só falava idoso que vai pôr prótese. Hoje, isso aí mudou totalmente. Não é mudou totalmente. O índice de trata jovem bastante muito. Inclusive que faz cirurgia. Mas você acha que mudou por quê? Olha, hoje uma das coisas vamos primeiro com relação às mulheres. Mulher tem o quadril aberto. Sim. Né? A própria formação na estrutura óssea. Exercícios com muita sobrecarga. E hoje as mulheres, muitas, podem cultivar bumbum, coxa, essas coisas, acabam lesionando muito, fazendo essas lesões de quadril. Tipo, Entendi. Quais exercícios? O leg press 45. Não estou falando que é proibido fazer. Eu estou falando com cargas excessivas. Se eu falar para vocês o que eu vejo mulher de 50, 55 anos, 45, fazendo de carga de leg press e que pesa 50 quilos. Fazem às vezes 2 vezes o peso dela, mais até. 2? 6 vezes. Meu Deus. 300 quilos. Se você for na academia, o que você mais vai ver. Viu? 1 ano, 2... Eu brinco, a conta chega um dia. Isso e os famosos agachamentos, aqueles que você senta até o calcanhar. Isso é um absurdo. Isso hoje em dia tem dado muito problema. Não só de quadril, quanto de joelho. Isso aí lá na frente... E assim, você pode fazer tudo isso, mas sabendo dosar. Não precisa exagerar as coisas. Com 2 vezes o peso do corpo, tá ótimo. Até 2,5 vezes.
Entendeu? Agora, 5, Mais 6 que isso aí vezes, você 7 acaba- vezes o peso do corpo, não tem sentido O isso. corpo começa já... Entendeu? Não tem A sentido. musculatura já perde, Né? já. E o agachamento excessivo, né? Não Uhum. tem sentido também. Não Então, precisa agachar sim. tanto. E é um dos exercícios que a mulherada gosta de fazer. Mas aí seria uma coisa que vale um profissional acompanhar, às vezes fazer um... Mas você sabe o que acontece? Assim, nem vou criticar a parte da educação física. Uhum. Mas é o que eles têm na cabeça, é o que foi passado para eles. A gente vê com outros olhos. Certo. Você já vê Você vê pensando como que você tomar vê tomar já Já cuidado. vejo que lá na frente, Aham, exatamente. lá na frente. A gente vê com outros a olhos. curto prazo, o shape fica legal. Exato. O corpo vem. Ou aquela coisa, tá, você atingiu um certo limite de peso, pare, estaciona ali. Ah, mas tá fácil. Mas tudo bem, agora você vai só manter o corpo. Não precisa aquela ânsia de querer cada vez aumentar Tem aumentar aquele- mais. Mas como experiência própria, o próprio personal, quando você consegue fazer aquele devido peso, não, agora a gente vai aumentar. Tem aquele Também. fisiculturista grandão lá, que era policial lá também. Hoje ele anda de muleta, né? Porque ele puxava acho, quase 1 tonelada no leg press também. Então, assim, Mas é muito Veja jovem. bem, o exercício é super importante. Eu falo sempre para os pacientes, corpo parado é corpo doente. uhum, Mas você também tem que saber fazer corretamente. o limite, Não né? só fazer o exercício da forma correta, né? Como também saber o seu limite. Tudo que você ultrapassa o seu limite, você entra em lesão. Né? Uma coisa que eu vejo, estou trabalhando, né, que eu trabalho com essa área de imagem também, assim, é que vem surgindo, assim, para nós fazer um exame, esse IFA, né, que é o impacto femoroacetabular. Acetabular. Então, assim, ele está sendo novo agora, mas, assim, como que era? Não existia antigamente, ou existia, não Sempre chegava existiu, assim no diagnóstico? Mas não chegava. Na... Antigamente, chegava, eu que sou lá de Aham. trás, dos diagnósticos que chegavam, inclusive para a gente, assim, a pessoa chegava se queixando de dor no quadril, né? Ah, dói aqui, você apalpava, pegava a região do trocânter ali do fêmur, Aham. tal. Bursite. Todos os diagnósticos eram Bursite. bursite e trocantérico. Aham. Só tinha isso. E a gente sabe que hoje não é assim. Não. Ali você pode até ter a bursite, tá? Mas você pode ter o problema de atrito da banda iliotibial. Você pode ali com relação na bursite, onde prende o tendão do glúteo médio, você pode ter uma tendinite de glúteo. Entendeu? Você faz imagem, você Aham. sabe. E ouça, tudo isso que eu estou comentando, já que você falou que você trabalha com imagens, você vê o índice de jovem lá. Sim, Sim. sim. Jovem que eu digo não é criança, mas tipo 25, 28, 30. Não, mudou Antigamente muito. você não se via Não. tanta gente. E eu te falo, 28, 30, eu já tive paciente de 19 anos que fez cirurgia de quadril. Hoje em Tudo dia por tá causa do exercício errado. Não prótese, mas uma artroscopia por causa da lesão lesão de... da IFA. Mas eu vejo Entendeu? muito na academia, muito jovem, carregando aquele E por peso que ele sobrecarga, né? e não tá nem aguentando. Então, isso tem muito. A Com coluna não isso, aguenta. E cresceu muito, né? A abertura de academia. Isso é Sim. bom, porque o povo realmente, as pessoas resolveram se cuidar um pouco mais. Sim. Mas só que eu acho que as pessoas têm que dosarem um pouco, né? Oh. Pararem para pensar, não se excederem em certos exercícios. E o fisioterapeuta hoje ele está em constante conversa, em constante alinhamento com o radiologista, com o médico Tempo ortopedista, né? Com o Bastante. médico, Sim. o físio e o radiologista, né? Então, hoje em dia, existe alguma coisa assim que vocês acabam conversando? Não, vamos fazer um trabalho. Eu digo isso aí porque, assim, como eu trabalho no centro médico, Dr. Luiz Henrique, né? Ele tá sempre ele lá manda com- isso, ele manda bastante exames. Tem o Dr. Samir Nassar, né? Que é Isso. o que faz a Que parte faz do e lauda muito do bem. laudo.
E aí vocês têm um grupo, chegam num consenso? Não tem. É mais entre o fisioterapeuta e o ortopedista. E o ortopedista. Uhum. O radiologista mais com o ortopedista. ortopedista E depois a gente com o ortopedista. Legal. Então, mas o Dr. Luiz Henrique, ele é muito engajado, né? Eu lembro quando eu ia lá fazer fisioterapia, ele ia lá na sala. Mas continua. Então, ele é uma pessoa Luiz, assim, muito humana. Aliás, hoje, o objetivo da gente montar a OrtoHub é justamente isso. É o acesso entre fisioterapeuta e médico. Sim. Entendeu? É esse acesso, essa facilidade de se conversar, de trocar ideias, de acompanhar a evolução lá na fisioterapia, estarmos todos juntos. E as pessoas, eu já atendi paciente que acha que a fisioterapia não é importante. Eu falo por mim, como eu fiz aquela cirurgia e fez a dissecção do trocânter menor, então assim, não fazia elevação da perna. E a fisioterapia fazia de manhã e à tarde, 15 dias. O doutor ainda falou para mim, Marcela, você tem que ficar afastado 1 mês, 2 meses. Eu falei, não, medo, né, da gente ficar afastado pelo INSS, porque a gente recebe uma miséria e a gente tem a responsabilidade. Eu falei, não, 15 dias eu vou voltar. Só que você tem que pensar lá na frente para você voltar melhor. Então, só que hoje eu penso isso, mas olha o que eu fiz. 15 dias, eu falei, doutor, 15 dias eu preciso voltar. E eu fazia físio de manhã, à tarde, fazia em casa. Olha, fiz a cirurgia na sexta. Na segunda eu fui no consultório, dirigindo. Ele já queria me matar, né? Eu falei, Marcelo, vou encontrar você num caixão. Eu falei, não, doutor, mas é automático, eu não tô fazendo nada, é a perna esquerda. A gente não tem juízo. E continua acontecendo. E assim, eu não sentia essa perna aqui, não fazia elevação, né? Porque... Não tinha força. Não tinha força. E a dor também. E a fisioterapia, mesmo com a dorzinha que dá, já comecei a fisio na segunda-feira. Fiz a cirurgia na sexta, na segunda eu comecei. Você vê a importância da fisioterapia. 15 dias eu tava ótima. Então, eu tô falando para vocês. Justamente eu vou ver um paciente do quadril que operou ontem, tá saindo hoje. Ele vai sair do hospital, ele ia ter alta agora de manhã e vai para a clínica agora. A clínica vai fazer Eu vou avaliar e começar. É que mudou muito. Agora está mais precoce. Então, eu vi que mudou também a abordagem da cirurgia, também, né? Também. O paciente, ele tem uma qualidade melhor pós-cirúrgico, né? Exato. Só que com a ajuda do fisioterapeuta. A importância da fisioterapia. Com certeza. A fisioterapia, então, ela está presente bastante, ela está presente em quase todas as áreas, né, hoje em dia. A gente se especializou só na área de ortopedia. Isso aí. Acaba pegando um pouco de reumato, né? Ortopedia e traumatologia, reumato, né? Neuro a gente não trabalha, é uma então, clínica. Porque assim, a montagem, a abordagem da clínica é diferente de uma e de outra. Sim. Entendeu? Também os médicos são diferentes, né? Não são, sim. Então, o que eu vi, assim, hoje existe fisioterapia neuro, respiratória cardíaca. Então, assim, tem N áreas que a fisioterapia... E antigamente não se via isso aí, de alto risco, que é de UTI. Tem os congênitos, né? Também. E assim, pelo menos na minha época, na faculdade, para mim me formar, né, porque hoje mudou muito, infelizmente. Eu, quando fiz físio, era integral. Eu ficava 8 horas por dia na faculdade. Era igual medicina. Eu ficava 8 horas por dia e tinha mais 5 aulas no sábado. Hoje eu acho que tem até um pouquinho de EAD misturado aí. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Esse assunto não gosto nem de comentar. Me deixa nervoso. E o que acontece? O comprometimento seu. O último ano de estágio, a gente rodava por especialidades. Quando chegava no hospital, a gente trabalhava até no plantão. A gente ficava 8 horas por dia em um hospital, no sábado, no domingo, entendeu? Para estar atendendo os pacientes dentro da UTI. Certo. Como conhecimento era fantástico isso aí, né? Fantástico. Com experiência de vida, isso aí. Exato. Hoje em entendeu? dia. E assim, o ano do estágio, a gente começou o estágio, não esqueço até hoje, 4 de janeiro, primeiro dia útil de janeiro. Acabou 23 de dezembro, sem férias de meio de ano. Nossa, prendia-se muito. Então, nessa parte é muito... Então, assim,
Foi muito boa. Muito boa. E lá você atende também pacientes, clientes que é do esporte. Ele pratica algum esporte e trata-se antes para ele não ter lesão. O que a gente faz? Existe um trabalho que a gente chama de preventivo, né? Esse preventivo, na verdade, essa palavra eu não gosto de usar muito, porque não quer dizer, você fala preventivo, então ele nunca mais vai ter lesão. Não, vai diminuir o risco dele ter a chance de ter lesão. Né? Que eles têm mais risco, né? Tem mais risco. Porque esporte de alto nível, tá? Eu que trabalhei com vôlei, isso, aquilo, e trabalhei, tipo, com Fernanda, Ana Moser, esse pessoal, esporte de alto nível é aquilo, não é sinônimo de saúde, porque senão todos os atletas, a vida para eles começa a terminar o quê? Aos 40, no máximo aos 40 anos. Né? A maioria, aos 30 e pouco, já estão em alta intensidade. Não, vai até aos 30, 32. Depois já começa. Isso todos. Todos. Porque assim, o ritmo de treinamento deles é muito forte. Eu falo pelo vôlei, né? Mas eu já vi futebol, basquete de alto nível, o ritmo é forte. Alguns são então, diferenciados. É difícil você achar quem não já passou por uma cirurgia. Ou seja, no joelho, ou seja, no ombro, ou seja, na coluna, ou no pé, entendeu? E eles têm que se recuperar também. Tem que se recuperar. Mais a rápido, cobrança é muito grande. Assim, na sua experiência, hoje em dia você vê assim, no futebol, vou falar, muitos jovens, antes dos 20 já operaram... tem bastante. LCA, bastante. Né? Já operaram ligamentos, tendão patelar, já foi várias coisas assim. Você acha que existe a chance dele ter uma vida ainda mais forte ou já lesionando tão cedo diminui isso aí, dá pra... Não. Depois, fazendo uma boa cirurgia, ou tendo um grande cirurgião, fazendo uma reabilitação de ponta, trabalhando, ele vai ter uma vida normal. Ele ainda pode evoluir, seguir claro, tranquilamente. Normal. Desde que seja feito um trabalho decente, correto, decente. Entendeu? O meu filho mesmo, ele operou aos 15 anos o ligamento cruzado, tá? Aí 2 meses antes de entrar na faculdade, ele foi jogar handball de novo, rompeu. Nossa. Aí ficamos segurando, ele se formou, agora faz 15 dias que ele operou novamente, depois de formado. Meu Deus. Operou, já está em São Paulo trabalhando e fazendo físio. Recuperação. Aí encaminhei para uma clínica que eu acho legal, lá em São Paulo, que lá tem bastante clínica de nível legal, e ele faz lá. E a idade ajuda também, né? Tem 21 anos. A idade é... Rompeu com 15, depois rompeu com 17 e operou a segunda vez com 21. Nossa. Que eu vejo alguns colegas, amigos, assim, toda vez que opera, aí eles falam, cara, que vontade de matar o fisioterapeuta. Porque é aquela forçada do joelho de dobrar, porque a pessoa tem aquele medo de dobrar o joelho, né? E assim, né? O que acontece? Existem prioridades. No início, o que você dá prioridade? Seja joelho, ombro, quadril, entendeu? O que você vai dar prioridade logo nos primeiros dias da cirurgia? Você não vai fazer trabalho de força. Você vai dar prioridade para ganhar movimento, vai fazer trabalho de mobilidade. Certo. E ganhar flexibilidade do músculo. Voltar aquele músculo também, fazer os movimentos corretos para ele ter memória, porque músculo tem memória, tá? Aí, conforme ele vai evoluindo, por isso que a físio começa precoce. Sim. Antigamente não se começava Entendeu? precoce, Porque né? como que precocemente você vai socar uma carga alta, botar peso no paciente? Não. Você vai primeiro ter essa fase de mobilidade. Ele evoluiu dali umas 10 sessões e tal. Aí você vai começar a fazer um trabalho de força mais adequado. Você pode até fazer um trabalho de força recentemente, mas com borrachinha, uma coisa mais leve, nada de carga. E trabalhar bastante movimento. Certo. Entendeu? Para não acontecer o quê? Para não ter problema de, na cirurgia, formar fibrose do pós-operatório. Fibrose é uma coisa que atrapalha que complica, demais, né? complica. Aí, então, você vai trabalhar joelho, que nem você comenta. Você vai trabalhar muito para que ele vá cada vez ganhando mais movimento. Porque ali, logo que começa, o que vai acontecer? Ele tem o edema, ele tem a alteração de temperatura,
na articulação, ele tem a pressão interarticular, porque se ele fez uma cirurgia via artroscópica, por exemplo, para você fazer uma artroscopia, usa mais ou menos hoje de 10, dependendo do tempo da cirurgia, de 10 até 20 litros de soro, que vai injetando, entrando, vai lavando, o médico vai operando o que precisa ser feito e tal. Então, altera totalmente a pressão. Aí, o que precisa no início? Que o joelho vá se acomodando, voltando no normal. Sim. Entendeu? Certo. Então, a necessidade de você trabalhar bastante mobilidade, ganho, que é fazer para ter ganho de amplitude de movimento e tal. Aí você entra no trabalho de força mais adequado. Certo. É muito interessante a fisioterapia. A gente já está aqui 40 minutos conversando e eu queria tem perguntar muito. tanta coisa para muito. você. Tem muito. Porque assim, a gente vai minha cabeça aqui, vou pensando, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. Mas já foi 40 minutos. Não, mas vai mais um pouquinho. Eu queria perguntar para você sobre cirurgia da coluna. Eu acompanho muito a página do Dr. Luiz Henrique do Instituto do Quadril. E ele tem um médico especialista em coluna. Isso, que é o Henrique. E eu vejo que a cirurgia dele é muito conservadora. É uma cirurgia feita por vídeo, né? Feita por vídeo. E qualquer tipo de hérnia pode se fazer aquele tipo de cirurgia? Aí depende das condições que tiver. Não é qualquer tipo. Não é qualquer tipo, senão tem que ser com corte mesmo. Exato, depende das condições. Entendi. Assim, uma coisa que aconteceu comigo. Eu não tenho hérnia, não tenho nada na minha coluna, disco hidratado, alinhado, só que eu fui fazer uma vez quiropraxia. Já fui na clínica lá, já fiz tem um osteopata fantástico lá também. Trabalha com a gente, que é o Marco Aurélio. Isso, já fiz várias vezes com ele. Só que aconteceu um dia de eu fazer com essa outra pessoa, acho que eu não estava relaxada e tal. Você acredita que eu adquiri uma hérnia na cervical gigante? Cervical é complicado, hein? Eu já fiquei preocupadíssima. Agora, minha pergunta, você já tinha essa hérnia ou foi na manobra? Foi na manobra, porque eu trabalho com ressonância. Então, eu conheço o meu corpo, porque eu já fiz ressonância da minha cervical. Tá. E depois eu fui fazer a ressonância. E a bonita tá enorme, chegando já perto da medula. E eu já fiquei preocupada. Se tá, mesmo que seja protusão, ela com certeza, se você, na hora que vê o laudo, aquilo lauda, né? Ela vai dar assim, está encostando no saco dural. Isso. Né? Que é a dura mater que reveste a medula. Ou mais à direita ou mais à esquerda, pegando a raiz nervosa. Sim. Né? Com certeza já dá. Mas isso não precisa ser hérnia. A protusão já acontece. Sim, isso. só que a minha já nem é uma protusão, é uma hérnia. Assim, não fiz exame Você sabe a diferença de hérnia e protusão? Posso falar? Pode, com certeza. Então, nós temos o disco, tá? Em volta do disco, ele é formado por uma coisa chamada anel fibroso. Sim. Dentro do disco, a gente tem uma outra parte dele que chama núcleo pulposo. Isso é a fisiologia, a formação do disco intervertebral, tá? Abaulamento. O que acontece? Devido à pressão e tal, começa a romper algumas fibras do anel fibroso, mas internamente. Aí vai formando aquela barriguinha bem suave. Protusão. Forma uma quantidade maior. Aí começa a haver um extravasamento do núcleo pulposo. Vai ser uma barriguinha maior. A hérnia, quando fica poucas fibras do anel fibroso, quase que nada, e ocorre uma extensão maior daquele núcleo. E aí a gente tem o que a gente chama de hérnia extrusa, quando rompe o anel fibroso e o núcleo pulposo ela desce no canal medular. Sim. Entendeu? Aí ela tem também pelo tamanho. Pelo tamanho. Aí você fala se ela é uma hérnia. Exato. Ou ela pode ser central, ou ela pode ser lateral, à direita, esquerda, pegando o lado da raiz nervosa. Esse paciente vai ter uns sintomas maiores de um lado para o outro, dependendo de onde ela está. E aí é interessante. Isso é um assunto muito interessante de se debater. Às vezes tem paciente que tem sintoma de perda de força. Eu estou lá com um paciente assim. Ele perdeu, o pé caiu.
Aí ele me ligou, tal, daí ele foi para um neuro, operou a hérnia. Por quê? Só que ele não tem dor. E por que que o pé caiu? Porque quando sai da medula, nós temos, e alguns pacientes, a maioria, sente uma dor terrível, que irradia, porque normalmente qual é o nível das hérnias? É onde a gente tem mais giro na lombar. Sim. L4, L5, L5, S1. Esse praticamente é comum hérnia nesse nível. Você que faz exames, você também. Tá? É comum. Porque é o eixo que a gente mais gira o corpo. Sim. Como na cervical, o eixo de C5, C6, C6, C7 são os mais comuns de ter lesão na cervical. Tá? O que ocorre quando a diferença de quando você tem dor e quando você perde a força e o pé cai? Quando sai da medula, nós saímos para a medula redonda, tem uma saída de um lado, a saída do outro, nós temos a parte da inervação aferente e eferente. Eles se unem e formam o gânglio. Depois do gânglio que vai formar o nervo que vai ramificar. Entendi. Quando a compressão pega em determinados ou aferente, um é motor e o outro é sensitivo. Então, se pega o motor, você vai perder força, seu pé pode cair. Se pega o sensitivo, você vai ter muita dor. Dor, parestesia, dormência nas pernas, formigamento, essas coisas. Entendeu? Entendi. Tá? Então, essa é a diferença. E, às vezes, a coisa é tão grande que pega os dois. Aí, a hérnia nesse nível, hoje, para um médico operar, assim, o critério que eu tenho lido muito sobre alguns critérios é se você pode já estar ocorrendo com incontinência, dores fortes, ocorrendo incontinência urinária e perda de força nas pernas. Aí não tem jeito. Você realmente, você não escapa da cirurgia. Entendi. Eu sempre falo, né, que eu sou meio que contra a cirurgia na coluna, né? Só em último caso, né? Eu também. Só em último caso, eu também. né? Sempre aparece alguma coisa assim, você fala, eu acho que vale a pena procurar um ortopedista, um físio, alguma coisa. Fazer uma avaliação, né? Uma avaliação para você chegar nesse consenso de não operar. Por quê? Maioria, não são todas, mas maioria nunca ficam boas, assim. Não. Você acaba fazendo fibrose, isso aí. Exato. Então, né, você vai operar a coluna, o cara rompe todo o ligamento, né? O ligamento amarelo. Isso, os longitudinais que são posteriores. Isso aí. Então, assim, você causa mais essa... O paciente dificilmente tem mais trauma e mais dor. E tem uma coisa, foi bom você comentar sobre isso, que quando usa a técnica, quando é necessário usar essa técnica, que é a técnica de artrodesar. O que é? Você elimina totalmente ali o disco. Então, vamos dar um exemplo. L4, L5, uma hérnia gigante ali, teve que operar. Então, o médico vai colocar uma placa com parafuso e a mobilidade de L4 para L5 você perde. Isso chama uma artrodese. Sim. Tá? O que pode ocorrer? O que vai ocorrer? Não é que pode. O que vai ocorrer? Você vai ter hipermobilidade de L3, L4 e hipermobilidade de L5, S1. Com isso, futuramente, você pode formar hérnias nos outros níveis. Então, melhor não operar. O corpo ele começa a compensar uma parte. Porque aquela parte você perdeu o movimento. Entendeu? Isso pode ocorrer. Né? Isso exatamente. Então, a resposta é imediata. A maioria das hérnias que eu vejo, ou protusão, que começa, sempre o disco, ele já perdeu ali, já está desidratado, está pretinho. Na ressonância, a gente vê a imagem no T2 com só quando é trauma, né? Só quando é trauma. Mas se não, vem com o tempo. Geralmente é com o tempo, você acompanha. Diferente do que aconteceu comigo. O disco hidratado, linhado, não tem nada, só tem a bonitinha lá. Que pode acontecer. Por isso que é importante, igual você falou, estar num profissional bom. Uma coisa que você está falando de hérnia, né? Eu tenho dentro da minha casa isso. Jovens que formam a hérnia cervical. Hoje o índice está sendo bem grande. Você tem visto? Sim. Por quê? Postura, né? Postura. Computador, passa o tempo inteiro assim, abaixado. Mas eu já vi até um Reels que mostra os pescoços de galo, que é as pessoas como vão ficar no futuro por causa de ficar assim. Só faz aquela cifose, né? Exato. Ele faz um projeto, porque a coluna é composta, né? Uma coluna certinha, ela tem uma lordose fisiológica cervical,
uma cifose fisiológica torácica e uma lordose fisiológica lombar. Quando você projeta muito a cabeça, você retifica a cervical. E toda a coluna retificada, toda a curvatura retificada, não quer dizer que vai acontecer. Mas a maioria de protusão e hérnia se dá em retificação. A retificação de coluna. Por causa da retificação, seja na cervical, seja na lombar. Você está mudando a Exatamente, dela a fisionomia. Entendeu? Então, quando você faz assim, você joga C6, C7, C6 e C7 para frente, e a lordose nas outras em cima faz isso. Você deixa reto. Então, você fica com uma coluna protusa, cabeça protusa para frente e retificada. A maioria dos exames das hérnias cervicais, e essa corcova que ele falou, fica em C7 T1. Nossa. Igual a gente trabalha sentado 12 horas também. Por isso que precisa fazer exercício. Chegou um tempo que eu tinha umas dores no pescoço absurdas, assim, não conseguia, eu passei na... Ele falou, cara, é celular. Aí eu tive que parar de ficar muito assim. Então, assim, celular, eu comecei a trazer ele mais aqui. Exato. Na verdade, todo mundo deveria ver o celular dessa forma. Mas Não assim. Mas é isso. A gente usa muito o celular, né? Sem querer, é um negócio que é automático. A gente deveria não usar muito, né? Exato. Usar mais para o bem, porque isso daqui, ele tem tudo hoje em dia, né? É um escritório. De muita gente, quando, isso é um escritório. Eu, quando comecei... Tem a vida da pessoa aí. Você, quando começou a estudar... É só livro. Hoje em dia, tudo você acha aqui. Tudo você acha aqui. Mas eu acho que ainda a gente deve voltar a ler livros um pouco. Apesar que hoje você pega até livro digital. Então, eu não consigo ler livro digital. Para mim tem que ser também não. na mão, eu gosto de livro folhinha, normal. Senão não gosto de ficar lendo coisas em celular. Eu também não. Mas hoje... Isso aí, Marcela. Infelizmente, né, o tempo está curto para todos. E a gente só tem a agradecer, né? E conhecer um pouquinho do Marcos, da experiência profissional dele. Estamos trabalhando. Do cuidado super humano e atencioso que ele tem. Ele já me atendeu, pessoal. Então, assim, ele já fez fisioterapia em mim, acho que umas 4 vezes. Eu fiz muita fisioterapia. E a fisioterapia, ela é muito importante. Mesmo que seja para o paciente estar com dor, cirurgia, a preventivo, então, assim, a fisioterapia é vale muito a pena, né? Vale a pena. E assim, como o Marcos ele trabalha ainda num tratamento individualizado, né? Sempre agregando junto com o médico. Exato. A gente trabalha então é um tratamento junto. A gente faz as avaliações, né? Procura avaliar o paciente, montar o programa de tratamento correto de cada paciente, né? Não é uma coisa que é igual para todo mundo. Não. Cada um tem o seu específico. Exato. Uma coisa... Exato. Porque você pode ter a mesma patologia, mas determinadas coisas que faz alguma pessoa, para você não faz bem. Então, você tem que saber também sentir o paciente, né? Não é só chegar... Eu falo, fisioterapia não é receita de bolo. Né? E acho que tudo na vida não é receita de bolo, né? Para vocês, então, que querem um tratamento exclusivo, individualista, vão procurar a clínica do Marcos. Eu vou dizer para você assim, a gente não trabalha... Hoje, eu estou mais velho, hoje eu tenho uma equipe, né? Então, eu trabalho muito com a equipe. Né? Mas eu estou junto com todo mundo o tempo todo. Né? Uma equipe multidisciplinar aí, né? Vários inclusive, na clínica nós temos... a equipe na físio mesmo, né? Eu estou junto com todos. Então, porque hoje eu não... Apesar de eu ficar muito tempo dentro da clínica, mas a gente já está mais velho, e a gestão também ocupa bastante espaço. E tem hoje o outro lado da gestão também. Né? Tem outro lado também. A gente conversou com o Alexandre também. A parte de fazer gestão também dá trabalho e ocupa um tempo. Você escutou eu falando lá, né? Inclusive eu faço aula de sábado para gestão, isso, aquilo. Né? E a gente agradece de coração. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, para o pessoal conhecer um pouquinho do fisioterapeuta Marcos Trigo. Muito obrigado. É muito importante porque todo mundo vai saber um pouquinho agora da fisioterapia, um pouquinho, né? Porque assim, se fosse pra gente conversar... tem muita coisa. Tem muito assunto, Vamos ver aí, agendar com ele aí um dia, falar uma coisa mais específica, mais específica, falar de um joelho, falar de um tratamento de quadril, de coluna. O meu exame mesmo é um exame bem complexo para poder analisar. Definir uma coisa, a gente marca com mais tempo. Mas muito obrigado mesmo. Eu vou deixar... Obrigado vocês. A gente que agradece, a gente ficou honrado pela sua presença aqui no 9º episódio do Frequência Cast.
E eu vou deixar o link da clínica onde o Marcos trabalha. Quem precisar de Pode qualquer... conhecê-la lá. Conhecer a É uma clínica. realmente É uma clínica, assim... moderna. Que Moderna. Sorocaba não tinha. Não, e assim, eu particularmente, assim, eu conheço os profissionais de lá, eu só tenho que agradecer pelo que eu já passei. E todos, viu? E todos. Eu já ali, eu acho que já passei por todos ali, mas assim, eu também quero agradecer ao Dr. Luiz Henrique, porque assim, é um médico excelente. Com certeza. E eu conheço ele é meu médico desde 2014. A maioria dos médicos que são Sim, sócios, o a Marcos. gente já trabalha, já Eu conhece conheci o os Luiz e a exames. gente trabalha junto desde 13. Desde 13. 2013. Eita, já é bastante tempo, hein? Nossa. Daí Nossa, a então gente faz acabamos tempo virando também sócio. que eu... Então, foi 2014 que eu Nós passei... estamos em 24. Nossa, olha, faz um tempinho já. Já. Mas obrigada, pessoal. Obrigado aí. 9º episódio do obrigado. Frequência Cast. Obrigadão. Até mais. Até mais. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.